Hoje eu queria olhar para a história de uma mãe que vai nos ensinar algumas lições de fé. Ela, com certeza, não era uma mãe perfeita, tinha os seus erros, as suas falhas, mas ela foi aprovada por Jesus. E Jesus vai reconhecer essa mulher como uma mulher de grande fé. Hoje eu queria contar para você a história da mulher, da mãe Sirofenícia. Se você trouxe a Bíblia, abra em Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. Quem achou, diga amém. Mateus é fácil, primeiro livro do Novo Testamento. Quem não achou, diga misericórdia. Isso. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Ô, louco. Traga a Bíblia para a igreja, irmão, né? Estamos mal acostumados com o telão, né? Então pega aí a Bíblia, cola com o irmão e vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim. Você quer trocar o microfone? Diz assim a palavra de Deus: saindo daquele lugar, amém. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. O título da mensagem de hoje é Aprendendo com uma Mãe, Lições de Fé. E o meu objetivo é aprender com esta mulher como nós podemos receber favor da parte de Deus, orando, clamando com fé. O que me chamou a atenção nessa história, em primeiro lugar, foi a atitude dessa mulher. A maneira com a qual ela defende os interesses da sua filha. A Bíblia vai nos dizer que ela vem gritando, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e salva minha filha. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e salva minha filha. E ela insiste e grita alto e literalmente importuna Jesus, porque ela queria ver a sua filha bem. Isso é mãe. Mãe de verdade luta pelos interesses do filho, luta para vê-lo bem, para vê-lo com saúde, faz de tudo, se entrega. Essa mulher fez desta maneira. Eu tenho certeza que aquela dor daquela menina, que a Bíblia diz que estava acamada, perturbada por espíritos malignos e provavelmente muito doente, não se comparava à dor daquela mãe. Tenho certeza que se aquela mulher pudesse, ela faria de tudo para sentir a dor da filha, trazer a dor da filha para ela, transferir a dor da filha para ela. Eu, há pouco tempo, ganhei o meu filhinho, né, o Benício. É um gordo lindo demais. E agora nesses dias a gente teve que dar as vacinas. E a vacina do segundo mês, ela é cruel. Quem já deu vacina aqui do segundo mês? Essa que tem que dar 3 injeções, é uma tristeza.
Eu lembro que a gente foi lá para dar vacina e eu fiquei segurando a perninha, né? Eles mandam o pai segurar a perna do filho para não mexer. Oi, coisa ruim. E aquela perninha gordinha, cheia de dobrinha, gostosa assim, né? E aí a enfermeira vai lá e pica aquela agulha dolorida e a criança chora pra caramba. E aí a gente saiu dali, o Benício tomou as 3 agulhadas, deu uma choradinha e parou em seguida. Eu falei, esse piá é macho, piá bom, piá forte. Pus no carro todo orgulhoso, a gente voltou para casa, e eu feliz, né? Falei, olha só, aguentou bem a dor, que coisa. Mas quando ele acordou em casa, deu a reação da vacina, e ele começou a chorar, mas de um jeito que ele nunca tinha chorado antes. Deu febre, ele ficava com o olhinho arregalado, e gritava e chorava. E eu lembro que a minha esposa pegava ele no colo, tentou dar de mamar, deu remédio, deu banho, trocou, tudo que dava para fazer a gente fez, mas ele não parava de chorar. E uma hora ela pegou aquele neném no colo, o nosso filho, e ela começou a chorar com ele. E eu tenho certeza que o sentimento era esse: Deus, se possível, passa a dor dele para mim. Isso é mãe. Era isso que essa mulher estava sentindo ao ver a sua filha sofrendo, sendo perturbada, acamada, desesperada. E por isso ela não tem medo, ela vai, importuna Jesus, ela pede para Jesus. E nesse processo de clamar a Deus, de pedir ao Senhor, ela alcança a resposta. E não apenas alcança a resposta. Jesus, no versículo 28, vai dizer a ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Hoje à noite eu gostaria de aprender com esta mãe algumas lições de fé que podem me ajudar e te ajudar a alcançar o favor de Deus sobre as nossas vidas. Quem quer ter as orações respondidas aqui? Levante as mãos. Quem quer alcançar graça, favor que vem da parte de Deus? Eu quero. Por isso eu queria aprender com essa mãe a como a gente pode alcançar o favor de Deus através da fé. Primeira lição de fé que a Bíblia nos apresenta nesta história é como devemos orar. Versículo 22, essa mulher clama ao Senhor. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não eram apenas palavras, ela estava se dirigindo a Deus, a Jesus. Esta era uma oração. E eu costumo dizer que palavra de mãe pega. Palavra de mãe pega. Quem é filho aqui? Todo mundo, né? Mas você já deve ter tido essa experiência. Mãe diz uma coisa, você faz o contrário e se dá mal. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Eu já tive. É impressionante. Às vezes mãe diz para você: filho, pega o guarda-chuva, porque hoje vai chover. E você olha para o céu, está tudo azul, não tem nenhuma nuvem. Você vai sem guarda-chuva, volta molhado para casa. A palavra de mãe pega. A mãe diz assim: filho, leva um agasalho, porque vai fazer frio hoje, está sol lá fora. Você não leva e passa frio o dia inteiro. A mãe fala: não toma sorvete que você vai ficar doente. Se é criança, toma sorvete e fica com dor de garganta no final do dia. Palavra de mãe pega. Agora, oração de mãe é pior ainda. Quando mãe ora, parece que Deus tem uma atenção especial com o clamor de mãe. E se você ler na Bíblia, você vai ver inúmeras histórias de mães que oraram e tiveram as suas orações atendidas. São inúmeras. Eu nunca vou me esquecer da oração da minha avó. A minha tia estava desviada, indo para as festas, fazer bagunça. E a minha avó orava assim: Deus, faz ela passar mal. Quando ela entrar nesse lugar, que ela passe mal. E aí era engraçado, de repente a minha tia voltava vomitando, passando mal. Ela: tudo bem, filha? Não sei o que está acontecendo, mãe.
Meu irmão, você está desviado, tua mãe está orando por você, volta logo. Oração de mãe é um negócio interessante. E eu queria olhar para a oração desta mulher. Como ela se dirige a Jesus, como ela pede em favor da sua filha, como ela clama ao Senhor. E a primeira maneira como essa mulher se dirige a Jesus, e eu gostaria que você aprendesse quando for a orar, é chamando Ele de Senhor. Senhor. E eu acho interessante que ela se dirige a Jesus de forma respeitosa. Quando vamos orar, quando vamos pedir algo a Deus, quando vamos clamar pelo favor de Deus, isso precisa envolver reverência, respeito. Não estamos nos dirigindo a qualquer um, estamos nos dirigindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando entramos na presença de Deus, por isso a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É na presença do Pai. Ele é Senhor, Ele é autoridade, Ele é Deus. Aquela mulher se dirige na sua oração ao Senhor, a Deus o chamando de Senhor. Eu acho tão bonito, e eu creio que Deus colocou as mães na nossa vida para também nos ensinar o zelo e o respeito para com as coisas de Deus. Quem é mais antigo aqui está acostumado a ter as roupas do dia a dia e a roupa de domingo. A roupa de domingo no guarda-roupa era o quê? A melhor roupa, porque a gente vinha para a casa de Deus. Quantas vezes já ouvi a minha mãe falando aqui nos momentos de oração, para que a gente se ajoelhasse no momento de oração. Por quê? Porque ela estava ensinando reverência, respeito. Estamos entrando na presença do Senhor, e por isso nos ajoelhamos, nos prostramos, por isso o reverenciamos. E eu creio que é assim. Até hoje a minha mãe pega no meu pé, por causa da roupa que eu estou vestido na igreja, se eu fiz a barba ou se eu não fiz a barba, e não é só no meu. Ela se acha mãe também dos outros pastores e pega no pé de todo mundo. Você vê como é que está essa barba? Por quê? Está ensinando respeito, zelo pelas coisas de Deus. Mas a oração dessa mulher continua. Ela diz Senhor. E a segunda frase é interessante. Ele vai dizer Filho de Davi. E eu acho interessante a maneira como ela chama Jesus. Ela era uma mulher estrangeira. E as palavras filho de Davi era um título messiânico, que muito tinha a ver com a história do povo de Israel. Eles acreditavam, por causa de uma promessa que Deus havia feito a Davi, de que da sua descendência veria o Messias, que o prometido, aquele que traria a paz, o Cristo, viria da descendência de Davi. E por isso agora, o que essa mulher está fazendo era uma declaração de fé, como se ela dissesse: eu sou uma mulher estrangeira, eu sou uma mulher cananeia, mas eu reconheço que tu és o Messias, filho de Davi. Aleluia. Segunda lição: a oração que Deus atende e Deus responde, ela antes de tudo é uma declaração de fé. Quando entramos na presença de Deus, clamamos, exaltamos, declaramos que Ele é poderoso, que Ele é o Cristo, que Ele está vivo, que Ele faz milagres. Eu lembro que o meu pai, quando era pequeno, ele me ensinava assim: filho, quando você orar, declare a palavra de Deus. A oração é uma declaração de fé. Declare a palavra do Senhor. E quando fazemos isso, parece que estamos autorizados. É interessante. Eu lembro da oração do meu pai, um dia que estava quase, tinha acabado a comida em casa, ele orou a palavra. Tua palavra diz, Senhor, que o justo não mendigará o pão. No final do dia, chegou alimento na minha casa. Uma irmã com os mantimentos, com as sacolas, porque oração é declaração de fé. Quando se dirigir ao Senhor, a Deus, se dirige a Jesus como o Senhor, mas declare a sua fé. E por fim, ela diz: tem misericórdia de mim e salva a minha filha. Tem misericórdia de mim e salva a minha filha.
Eu creio que a oração que Deus responde, escuta, é a oração que, na verdade, é um clamor do coração. É um ardor da alma, vem de dentro, é sincero. Por isso, meu irmão, quando você entrar na presença de Deus, entre com reverência, com respeito, faça da sua oração uma declaração de fé, mas se despoje na presença dEle, se derrame na presença dEle. E por isso essa mulher, ela gritava, ela orava, ela clamava, porque o que ela estava pedindo era algo urgente e importante para ela. A oração que Deus atende é um clamor da alma, envolve lágrimas, envolve paixão na presença do Senhor. Quantas vezes eu vi a minha mãe orando com lágrimas nos olhos, pelo pedido de tantos, e quantas vezes eu vi Deus respondendo às orações da minha mãe, porque não era uma reza, não era algo mecânico, era um clamor da alma. Hoje eu queria aprender com essa mulher estrangeira, esta mãe que queria ver sua filha bem antes de tudo, como orar. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus quer te ensinar a orar. Deus quer derramar favor sobre a sua vida. Pode dizer, Deus quer derramar favor. Mas a segunda lição que eu aprendo com esta mulher é como lidar com o silêncio de Jesus. O versículo 23 diz assim: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Eu acho interessante porque essa mulher, ela ora corretamente. Ela se dirige a Jesus com respeito, ela faz da sua oração uma declaração de fé, um clamor da alma, mas mesmo assim, Jesus não lhe responde nada. Ele fica em silêncio. E sabe, eu creio que todos nós que aqui estamos, a nossa caminhada cristã, vamos ter que lidar em algum momento com o silêncio de Deus. O momento onde clamamos, oramos, fazemos tudo certo, mas as respostas não vêm, elas não chegam. Parece que Jesus está em silêncio, parece que a resposta não vai chegar, ela não vai vir. E quanto mais o tempo passa, maior fica a nossa dor. Foi justamente isso que aconteceu com esta mulher. Ela estava desesperada, queria ver sua filha bem, orava, pedia por resposta, mas Jesus não lhe dirigia a palavra. E eu creio que muitos irmãos, hoje nesse tempo que vivemos no nosso país, estão vivendo um tempo de silêncio de Deus. Muitos aqui clamaram por respostas, que envolvem a situação de emprego, que envolvem a situação financeira. E quanto mais você clama e o tempo passa, maior é o desespero, porque parece que Jesus não responde, que Ele está em silêncio. Talvez outros aqui estejam precisando tomar decisões importantes, clamaram, buscaram, mas as respostas de Deus não vêm. Talvez existem jovens aqui que querem casar, e só estão pedindo ao Senhor um abençoado ou um abençoado, e parece que essa resposta nunca chega. Ou alguém que está doente, você está orando, Deus cura, faz algo, mas parece que Jesus está em silêncio. Sabe, o que essa mulher me ensina é como enfrentar o silêncio de Jesus. E eu acho interessante a maneira como ela lidou com isso. Ela passou pelo tempo de silêncio, insistindo no clamor, persistindo na busca e no socorro de Deus. E eu creio que, antes de tudo, o silêncio de Deus é um convite à nossa busca. Não é hora de desistir, não é hora de parar. A fé verdadeira não desiste. Ora, persiste na presença do Senhor. Jesus estava em silêncio e aquela mulher continuava gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
filho de Davi, julga a minha causa, filho de Davi, olha para mim. Nós precisamos enfrentar o silêncio de Deus sem parar de orar e clamar. Quantas são as histórias assim? Eu gosto da história de Jacó. Ele tem que se reencontrar com o seu irmão, e ele vai um dia para o vale de Jaboque, e entra ali naquele lugar sozinho, e fala: Deus, eu não saio daqui sem a tua bênção. Deus podia estar em silêncio, mas ele falava: eu não saio daqui sem a convicção de que o Senhor vai junto comigo. Você está vivendo o silêncio de Deus? Insiste no clamor. Outro exemplo é Daniel. Deus fala que vai trazer uma revelação para ele e ela não chega. E ele faz um jejum de 21 dias. E ele não para de orar e não para de clamar até Deus lhe trazer resposta. Insiste. Jesus mesmo vai contar uma história para nos falar desse valor da insistência. A parábola da viúva e do juiz injusto. Quem já ouviu essa história? Está na Bíblia. Jesus contando que aquela mulher todo dia batia na porta da casa do juiz e pedia: julga a minha causa. E aí no outro dia ela ia lá e batia na porta e dizia: julga a minha causa. E no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, e Jesus vai dizer: mesmo esse juiz sendo iníquo, sendo injusto, por causa da importunação daquela mulher, ele vai julgar a causa dela. Quanto mais o Senhor, que é justo, não vai julgar as nossas causas. Meu irmão, Deus está em silêncio, insiste no clamor, continua batendo na porta, continua pedindo, Ele está vendo, não para, não desiste. Eu gosto muito daquele versículo que diz: esperei com paciência no Senhor, e o que? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E sabe, esperar com paciência no Senhor não é parar de clamar. Olha o que a Bíblia está dizendo: espera clamando. A imagem é essa, alguém pedindo, orando. Deus não está respondendo, mas de repente Deus se inclina para ouvir e responde. Você está no tempo da espera, do silêncio, continua clamando com fé, porque uma hora Deus vai se inclinar para você e vai ouvir o teu clamor em nome de Jesus. Foi assim com aquela mulher. Ela insistiu, ela clamou, Deus se inclinou e ouviu. Quantas foram as histórias que eu ouvi de gente que orou durante anos por parentes, mães que oraram por filhos. Eu lembro de uma mãe que falou para mim: orei 20 anos pelo meu filho, hoje ele é um servo fiel ao Senhor. Eu lembro de uma filha que disse para mim: eu orei 18 anos pelo meu pai, ele hoje é convertido, servo do Senhor. O pai dela já faleceu, e eu lembro que naquele funeral ela não estava triste, ela celebrava porque sabia que o seu pai era salvo, porque Deus havia ouvido as suas orações. Eu gosto das histórias de George Miller. Ele tem um livro que conta que ele tinha um diário de oração, onde ele registrava as suas orações. E é interessante que quando Deus ia respondendo, ele ia ticando no diário, ia dizendo as respostas. George Miller tem mais de 50 mil orações respondidas nos seus diários. Algumas demoraram 50 anos para Deus responder, mas ele respondeu todas elas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está em silêncio, Jesus está quieto, insiste no clamor, continua orando, continua orando. Mas a terceira lição que eu aprendo com essa mulher é como reagir quando as pessoas não entendem a nossa dor. E eu acho interessante, porque essa mulher continua gritando e clamando, e olha o que diz o versículo 23. A Bíblia diz assim: então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E eu creio que uma outra situação difícil é quando as pessoas não entendem a nossa dor, não entendem a nossa busca de fé, não entendem o nosso clamor. Aquela mulher estava pedindo pela sua filha, ela estava desesperada,
e por isso gritava, clamava, mas os discípulos não entenderam isso. Vão procurar Jesus para dizer: manda ela embora, manda ela ficar quieta, manda ela parar de gritar, ela está incomodando. E quantas vezes nós somos mal interpretados na nossa dor? Quantas vezes? É o irmão que está pedindo a resposta do emprego que eu falei? Deus está em silêncio, mas tem um monte de gente julgando ele, e ele percebe isso. Ou aquele moço que está orando porque quer casar, isso é tão genuíno, mas tem um monte de gente tirando sarro, fazendo brincadeira, situações que machucam, para ele dói. Talvez gente que está tendo que tomar decisões e está orando e pedindo resposta para Deus, porque não quer tomar um passo, não quer dar passo em falso, mas a família está pressionando, está todo mundo dizendo: oh, por que você está demorando? Quantas vezes somos mal interpretados, até mesmo na nossa devoção, quando oramos, choramos na presença de Deus, e os outros não entendem. Olha o caso de Ana, aquela mulher que queria demais ter filhos, e um dia, numa das festas do povo de Israel, ela deixa o seu marido Eucana ali na festa e vai para a casa de Deus orar. E ela começa a clamar e chorar na presença de Deus e pedir por resposta. Mas o sacerdote que está ali, Eli, acha que ela está bêbada. Fala: mulher, você não tem vergonha na cara? Vim na casa de Deus desse jeito, entrar aqui dessa maneira, quem você pensa que é? E aquela mulher começa a chorar e diz: não, Senhor, não me entenda mal, eu só quero ter filhos, e estou clamando a Deus com as minhas lágrimas e pedindo que Ele atenda as minhas orações. Quem aqui já foi mal interpretado no seu tempo de dor? Levante a mão para eu ver. Eu creio que a maioria de nós. Essa mulher me ensina a como lidar com isso. E eu acho interessante que a mulher cirofenícia em nenhum momento se dirige aos discípulos. Ela podia ter ficado brava, brigado com eles, irada com eles, magoada, ressentida, mas não. Em todo momento ela mantém o foco em Jesus. O meu papo é com Ele, não é com vocês. Meu papo é com Ele. Meu irmão, para de olhar para o lado, para de ouvir a interpretação dos outros e mantenha o seu foco em Jesus Cristo. É assim que a gente supera a interpretação dos outros, seja quais forem sobre nós. Amém? Mantenha o foco. Os discípulos estão falando e ela está lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, cura a minha filha. Mantenha o foco, mantenha o foco. Sabe, estes anos de igreja, muitas vezes o inimigo tentou tirar o meu foco de Jesus e colocar nas pessoas. Ainda mais quando a gente é filho de pastor. Às vezes tem algumas comparações, algumas pessoas que falam algumas coisas que machucam. Eu lembro quando eu era criança, no departamento infantil, estava todo mundo brincando de jogar bola. Ali onde são aquelas casinhas de madeira, era o departamento infantil. E eu lembro que a gente pegou a cabeça de uma boneca, e estava todo mundo chutando a cabeça da boneca, estava todo mundo errado. E eu lembro que a professora parou o nosso futebol com a cabeça da boneca, mandou todo mundo entrar na sala e me chamou de canto. Você é o filho do pastor, você tem que dar exemplo aqui. E começou a falar um monte de coisa para mim. Eu fiquei tão bravo. Por que ela não chamou todo mundo? E aí, se eu for contar, existem outras histórias. Na minha adolescência, depois quando eu virei pastor, e meu pai é pastor da mesma igreja. Algumas comparações maldosas. Mas sabe, toda vez eu lembrava quem me chamou.
Toda vez que eu estava no ministério e vinha alguma coisa como essa, eu lembrava quando eu orei antes de vir para a igreja, a palavra que Deus me deu, os sinais que Ele me deu, confirmando que eu devia entrar nesse ministério, nesse lugar e trabalhar com meu pai. E eu sou muito grato a Deus de poder trabalhar com meu pai, ser colega dele no ministério, na mesma igreja, porque eu não estou nem aí porque as pessoas dizem. O meu foco é o que Jesus mandou eu fazer. Aleluia. Você vai olhar para quem? Essa mulher me ensina que para andar por fé precisamos manter o foco em Jesus. Mas a última lição, e talvez a mais forte de todas, seja a quarta. E eu acho interessante porque mesmo depois do silêncio de Jesus, essa mulher continua insistindo. Mesmo depois de ser mal interpretada pelos discípulos, ela continua insistindo. Mas agora Jesus vai tratar o orgulho dessa mulher. E a quarta lição é a insistência em humildade. Jesus vai tratar o orgulho nacional dela, o seu patriotismo, quando Ele diz, ela está clamando, e Jesus lhe responde no versículo 24: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher está clamando e pedindo, e Jesus fala: olha, meu negócio não é com o seu povo. Mas sabe o que me impressiona? Aquela mulher podia ter ficado brava, invocada, mas sabe o que ela faz? Continua insistindo, numa atitude de humildade e devoção. Ela não só continua clamando, mas ela agora se prostra aos pés de Jesus, o adora, e no versículo 25 ela diz: Senhor, ajuda-me. Mas Jesus continua testando aquela mulher, e aí Ele responde a ela, e mais uma vez testa o seu orgulho e diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Oh Jesus! Quando eu li esse versículo, eu fiquei bravo com Jesus. Por que Jesus respondeu assim? Por que Ele respondeu de forma tão dura? Alguns comentários dizem que essa expressão do cachorrinho ou cachorros era um termo pejorativo, às vezes, que o povo judeu usava para com os gentios, os estrangeiros. Nós somos os filhos, eles são os cachorrinhos. Por que Jesus faz isso? Alguns comentaristas dizem que o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos e para aquela mulher é que, na verdade, a aprovação de Deus não tinha a ver com nacionalidade, mas com a fé no Messias. E Ele estava usando aquela mulher para ensinar isso tanto aos discípulos como a quem estivesse ali naquele lugar. Mas independente disso, eu fico imaginando a maioria de nós respondendo a uma resposta dessa de Jesus. Você pode imaginar? Eu creio que a maioria fica bravo. Eu fico imaginando algumas mulheres assim, olhando para Jesus, dizendo: seu grosso, virando as costas e indo embora. Mas essa mulher não. Esta mulher não. Ela continua insistindo em humildade. Por isso ela responde, versículo 27: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que resposta! A resposta dessa mulher é uma resposta de alguém humilde, que entende que não merece nada da parte de Deus. Tudo que o Senhor nos dá é graça, favor que não merecemos. Mas mais do que isso, uma mulher que insiste, porque sabe que até mesmo a migalha que cai do migalha de pão que cai da mesa do Senhor, é suficiente para nos tornar fartos. É suficiente.
E por isso ela clama, e ela pede em humildade: Jesus, as migalhas me bastam. As migalhas são suficientes para curar minha filha, para restaurar a minha casa. Jesus, eu sou agraciada de comer as migalhas. Jesus olha para a fé daquela mulher insistente, mas humilde, e vai dizer no versículo 28: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia! Que lição de fé. Sabe, eu acho interessante que na Bíblia, as duas vezes que Jesus elogia a fé de alguém, Ele elogia a fé de estrangeiros. Primeiro a mulher Ciro-fenícia que nós lemos aqui. O outro é o centurião romano, que diz: Senhor, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno. Eu tenho subalternos, manda os teus anjos e eu sei que vai haver cura na minha casa. Olha que coisa linda. Gente que entende que a migalha é suficiente. Sabe, queridos, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão dizendo que nós precisamos determinar o que Deus tem que fazer, que temos que dar palavras de comando para o Senhor, que somos príncipes e princesas e por isso que temos autoridade sobre as coisas. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: tudo que Jesus tinha que fazer por nós, Ele já fez na cruz do Calvário, e nós não merecíamos nem isso. Tudo que recebemos da parte de Deus, qualquer resposta de oração, seja o que for, é graça, favor que não merecemos. Mas sabe, quando em humildade falamos: Senhor, obrigado pelas migalhas, nós tocamos o coração de Deus, Ele nos convida a sentar à mesa. Hoje eu vim dizer para você que a oração do quebrantado e do humilde, Deus não desprezará, diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz, inclusive citando uma história, Jesus falando de um líder religioso que entrava na presença de Deus, fazendo decretos, falando, se exibindo, dizendo que para esse Deus devia respondê-lo. E Deus não ouve a oração desse homem. Mas a Bíblia fala do publicano, que rasga as vestes, bate no peito, diz: eu sou pecador, eu não mereço nada. E a Bíblia diz que esse encontra a favor de Deus. Querido, você quer encontrar a favor de Deus? Você quer que as suas orações sejam respondidas? Insiste em humildade, e a graça e o favor de Deus vão despencar da mesa do Senhor e vão alcançar a sua vida em nome de Jesus. Eu queria terminar essa mensagem, e eu gosto de uma historinha, já contei aqui, de uma menininha que um dia estava em casa, ouvindo seus pais conversarem no quarto, e os seus pais falavam a respeito do filhinho, do outro irmão, que estava muito doentinho, e o pai estava desesperado, porque para curar o seu filho, ele precisava fazer uma intervenção cirúrgica que ia custar muito caro, e eles estavam conversando sobre isso, sobre se eles vendiam carro, apartamento, o que faziam para ajudar, para ver o seu filho bem. E a filhinha pequenininha está ouvindo, ela escuta a história, coisa de criança, entra no quarto dela e pega o seu cofrinho, o seu porquinho, quebra ali, esvazia as moedinhas. Tinha uma farmácia perto de casa, morava em cidade do interior. Ela vai ali do lado na farmácia com as moedinhas e chega para o atendente e diz: eu vim comprar um milagre, vocês vendem milagre? E a atendente diz: ô minha querida, aqui a gente não vende milagre, por que você está pedindo isso? E aquela menina começa a contar a história: meu irmãozinho está doente, os meus pais não têm dinheiro, eu peguei minhas economias aqui. Mas sabe, tinha um médico na fila da farmácia, ele ouve a história da menina, pede para ela levar ele em casa.
Ele se apresenta para os filhos, para os pais daquela menininha, faz a cirurgia do menino. E na hora que o pai vem conversar, olha, como é que a gente pode acertar para eu pagar, sei lá, em quantas mil vezes? Como é que eu posso agradecer? Aquele homem diz: a Aninha já pagou a conta, as moedinhas estão em cima da minha mesa, lá já está tudo certo. Sabe, queridos, talvez existam pessoas aqui que estão levando causas urgentes à presença do Senhor, como a causa daquela mulher que queria ver a sua filha bem curada, ou como a causa daquela menininha que queria ver seu irmão bem. Faz como aquela menininha. Lembra das migalhas que Deus já derramou? Junta elas e adora o Senhor, porque Ele já fez antes. E quando nós temos uma postura de humildade, Deus olha e mais uma vez se aprovera ao Senhor. Ele pode derramar favor da sua mesa, e o milagre na sua casa vai chegar. História de mãe, clamor de mãe, oração de mãe, oração de uma mulher de fé. Hoje eu queria, em nome de Jesus, aprender com essa mulher, alcançar a graça, favor de Deus. E talvez o Espírito Santo de Deus falou contigo hoje, te ensinando como orar, como se dirigir ao Senhor. Talvez Deus ministrou no seu coração hoje e disse: você está no tempo do silêncio, continua clamando. Talvez o Espírito Santo de Deus falou com você: as pessoas estão te interpretando mal, não tenho foco em Jesus. Mas talvez Deus disse para você: filho, lembra que tudo que você já recebeu e tem recebido de Deus é graça. Por isso, uma postura de humildade, pede para Jesus, nem que seja migalha do pão da mesa. Eu sei, Jesus, para mim já é suficiente. Se cair uma migalha do céu, Ele é tão poderoso. Tua família vai ser restaurada, teu filho vai ser curado, teu casamento vai se fazer de novo. A migalha. Hoje, quantos querem, numa atitude humilde, se apresentar a Deus e dizer: Pai, eu quero insistir humildemente e dizer para o Senhor que eu sei que as migalhas para mim são suficientes. Eu creio que elas podem tornar minha família, minha casa farta. Se hoje o Espírito Santo de Deus falou contigo, você quer se apresentar nessa atitude humilde, como uma desta mulher, na presença do Senhor, aonde você está, fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pode ficar de pé agora, em nome de Jesus. Se apresenta, pede a Deus. Você que tem uma causa importante, eu tenho as minhas, talvez você tenha as suas causas importantes, difíceis, complicadas, respostas que você queria ver e ouvir de Deus. Hoje você quer entrar na presença do Senhor como aquela mulher. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Nós vamos orar aqui. Eu creio que Deus vai derramar favor neste lugar. Amém? Quantos creem nisso? Eu gosto de orar quando a gente ora todo mundo junto, assim, naquele mover de fé. Como é uma atitude de humildade, a gente quebra o orgulho. E por isso eu vou pedir para você sair do lugar. Vem para cá, vem para frente. Eu vou descer aqui, nós vamos orar juntos. Pode sair do teu lugar. Opa, vem para cá. Vem para cá, nós vamos orar juntos na presença de Deus. Vem, trazendo a tua causa, trazendo aquilo que está no teu coração, o teu clamor, a tua angústia, aquilo que você quer, como aquela mulher, insistentemente pedir ao Senhor. Vem, Deus, eu estou aqui na frente, eu desci, eu vim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, cura o meu filho,
salva o meu marido, me dá um emprego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, cura os meus queridos. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, cura minha alma, me liberta dos meus vícios. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus está ouvindo os clamores que se erguem neste lugar. Deus está ouvindo, venha pedindo, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode ver aquela mulher indo atrás de Jesus e clamando e pedindo. Hoje é você, saia do teu lugar, clamando a Deus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Estamos como uma multidão na tua presença, não para reivindicar nada, não para determinar nada, para reconhecer que tudo que recebemos do Senhor é graça, favor que não merecemos, mas porque sabemos que tu és Filho de Davi, o Messias, Deus Todo-Poderoso, estamos insistindo no clamor e derramando a nossa alma diante do Senhor, Pai, e pedindo humildemente: Senhor, julga a nossa causa, julga a nossa causa. Senhor, eu não sei quais são as causas dos meus irmãos, mas muitas são legítimas. Existem jovens aqui pedindo maridos, esposas, existem pais pedindo por seus filhos libertação, cura, transformação de vida. Existem maridos pedindo por suas esposas, existem pais de família pedindo emprego. Senhor, Filho de Davi, Filho de Davi, Filho de Davi, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia do teu povo. Existem ter filhos hoje aqui, Senhor, vieram nessa casa, ouviram os vídeos, as apresentações e sonham tanto com isso, Pai. Filho de Davi, tem misericórdia, Senhor, intervém, age neste lugar. Nós não merecemos nada, mas insistentemente e humildemente te pedimos: julga a nossa causa. Eu quero pedir, Pai, na autoridade do nome de Jesus, abre as janelas dos céus, chacoalhe a tua mesa, Pai, e que as migalhas que caem lá de cima os façam fartos, Pai. Mas, Pai, convida alguns para sentar-se à sua mesa. Oh, Pai, convida. Eu quero pedir que haja milagre hoje em nome de Jesus nesse lugar, que haja cura, que haja transformação, que haja salvação, que haja conversão. Senhor, nos ensina a andar por fé. E assim como o Senhor reconheceu a oração daquela mulher, reconheceu a sua atitude e elogiou e disse que ela era uma mulher de grande fé, que o Senhor possa encontrar no nosso meio homens e mulheres de fé, mães, pais, filhos, jovens, irmãos que são cheios da graça de Deus, porque andam por fé, clamam e insistem com fé, mas sempre em respeito e em humildade ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua presença no nosso meio. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós declaramos que todo domínio, todo poder está em tuas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor. Não somos merecedores de nada. Recebe a nossa gratidão hoje aqui neste lugar, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Rei da Glória. Quero convidar todos a ficarem de pé agora nesse lugar. E nós vamos adorar a Deus. Aonde você está, no corredor mesmo, eu quero que você erga a sua voz
Adore, exalte, engrandeça o nome dEle. E depois que terminarmos essa canção, nós vamos terminar o culto. Mas eu quero que você tenha mais um tempo na presença de Deus. Sabe o que eu creio? Que nesse tempo seu, agora na presença de Deus, é que Deus vai começar a intervir nesse lugar, em muitas vidas. Então adore ao Senhor, exalte o nome dEle, engrandeça Jesus. Me escutas quando Aleluia. Adore a Ele. acalmas meu pensar. Deixa a tua ansiedade na presença do Pai. Levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio Aleluia. em ti. Declare que você confia. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a Vida. Creio que não há outro igual a ti. Aleluia. Jesus, eu preciso de ti. Ai, assim nada é impossível. Aleluia. Nada, nada, nada. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Aleluia. Nada é impossível para ti. Eis o meu Mundo em tuas Clare. mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Só as vozes declarem. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Deus recebe os nossos aplausos e o nosso louvor. Pai, te exaltamos, Jesus. Louvado seja o nome dele. Quem foi abençoado hoje aqui? Amém? Foi abençoado.
Vamos declarar que a tua semana vai ser abençoada. Dá a mão aí para o irmão que está do teu lado. Isso. Onde você está, pode fechar os corredores, fecha tudo. Pastor Michel? Fala, esqueci alguma coisa? Não, calma. Só lembrar você que a gente está em semana de aniversário. Desejo para a pessoa que está do seu lado, parabéns pelos seus 102 anos. Você está muito bem. Muito bem. E sábado que vem nós vamos ter um dia muito especial aqui. Celebre. Você pode vir com a sua família, participar o dia inteiro. Nós vamos ter várias barracas com alimentos. Vai ser um dia de festa para a nossa igreja. Então venha, traga a sua família. Começa às 11 horas da manhã. Vai até o final da tarde e já engata no culto da noite, culto da juventude, né, pastor? É para a igreja toda, festão para todo mundo. Então venha, participe. Agora, quantas mães aqui com filhos de 0 a 7 anos? Levanta a mão aí para mim. Glória a Deus. Vai ter um evento especial para você no sábado que vem. É um congresso internacional do MOPS, tá? Então vai estar acontecendo às 9 da manhã no sábado, das 9 às 4 da tarde. E só hoje, porque é dia das mães, a inscrição está pela metade do preço. Só hoje, tá? Então faça a sua inscrição no final do culto. E vamos estar todo mundo aqui, nessa festa sábado. Amém. Todos juntos. Amém. Vamos orar agora. Isso. Você está do lado de um irmão que você não conhece, pergunta o nome dele agora, que você vai orar por ele. Isso. Todo mundo vai receber pelo menos uma oração agora, amém? Tá certo? Então nesse momento agora baixa tua cabeça, fecha os teus olhos e você vai clamar. O irmão que está do lado não vai ouvir tua oração, mas você vai pedir: Deus, abençoa a semana dele, fala com ele, traz as respostas que ele precisa, abençoa a sua casa, abençoa o seu irmão agora em nome de Jesus. Pai querido, Deus, nós te damos graças, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, e queremos clamar agora pelos nossos queridos, pelos nossos irmãos, que o povo que está aqui hoje seja abençoado pelo Senhor, que essa próxima semana seja uma semana de bênçãos, do favor de Deus, de visitação do alto, Pai. Que essa palavra que ouvimos hoje, ela possa frutificar em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E por isso, Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o povo de Deus aqui presente e sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Faz assim, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe você, vai na graça e paz do Senhor Jesus, dá 10, 15, 20 abraços, vai na paz do Senhor. Senhor.